Guga Vandrim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí. Olha lá, hein? Na sexta parte. Beleza. A gente já se despediu de Dom Pedro I. Deus o tenha. Bom, jovem, né? 36 anos de idade, morto de tuberculose. Bom, mas conseguiu aquilo que para ele era uma questão de honra: devolver o trono de Portugal à sua filha. Enquanto isso, aqui no Brasil, começava a regência. O novo imperador, filho de Pedro I, o futuro Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade. Estava sendo tutorado por José Bonifácio, com uma rotina de estudos, afinal seria o futuro imperador do Brasil. Enquanto isso, o arranjo possível era os regentes. Regente, o cara que vai reger. Ele não é o rei, mas está tomando conta do Brasil. E começou o período de 9 anos, chamado período regencial ou regência. Maravilha? Então o que foi a regência mesmo? Foi um período que se estendeu da abdicação de Dom Pedro I, 1831, até 1840, onde você vai ver ainda, vai acontecer o golpe da maioridade. Deixa isso para lá, a gente ainda vai ter aula disso mais à frente. Irei aí, não é? Ou seja, por enquanto, tá de boa. Maravilha. É um período, então, que o Brasil vai passar esperando que a Constituição se cumpra. E na Constituição estava estabelecido que o monarca não podia ser coroado antes dos 18 anos. Muito bem. Nesse período da regência, eu tenho algumas fases. A regência não foi toda ela igual. Por alguns meses, logo no início, houve uma regência trina, 3, provisória. Eu não preciso me preocupar com essas datas e nem sequer registrei os nomes dos regentes. Depois, nós passamos a ter uma regência trina permanente. Durou 3 anos. Na sequência, tivemos uma regência una, do padre Feijó. Depois, uma outra regência una, do Diogo Araújo Lima. Sem a preocupação aqui. Vandrim, se eu não preciso ter a preocupação com decorar essas datas e saber o nome dos regentes, não dava para ter pulado o segundo tópico, não? Olha, a preocupação em registrar esse segundo tópico, que fala de regência trina permanente, é para que isso, uma vez aparecendo como um dado da sua questão, não lhe cause estranheza. Para que você não fique lá meio perdido, assim, meio, sabe, cachorrinho que cai do caminhão de mudança. Então, não quero que você tenha essa sensação de que, Jesus do céu, nunca ouvi falar dessas coisas. Mas, de novo, está aqui meu compromisso. Não vai haver, no horizonte possível, questões do tipo: olha, me diga aí de que ano até que ano durou a regência trina permanente, me diga aí, fala o dado biográfico, melhor dizendo, de Padre Diogo Feijó. Então eu posso afiançar a você, não é por aí. Tá legal? Então não morra, minha filha. Bom, mas o que vem a seguir, isso sim, é bastante importante para você que vai conversar sobre regência. Primeiro, vamos tentar caracterizar a economia no período regencial. Qual era o nosso pilar da economia? A exportação de produtos alimentícios, gêneros alimentícios diversos. Cacau, por exemplo, era um produto. Mas todos esses gêneros alimentícios, ou não, por exemplo, o algodão, não é um gênero alimentício, fumo também não. Todos esses gêneros que compunham a nossa pauta de exportação não tinham grande expressão. Talvez o algodão tenha sido aquele mais promissor, mas logo foi prejudicado porque os Estados Unidos, uma vez separando-se da Inglaterra, passaram a exportar algodão para ela, e isso prejudicou muito a nossa pauta de exportações. Então, Vandinho, o que você quer dizer para nós, no Geraldo, é que a economia não estava legal. Isso, e você se lembra, né, claro, você acabou de ter aula sobre isso, que o primeiro Reinaldo não deixou para a regência uma economia supimpa.
Pelo contrário, aquele processo de endividamento em relação à Inglaterra, iniciado lá atrás, lá com Dom João VI, ao qual Dom Pedro I deu sequência, é um processo que continua ainda em curso. O Brasil continua não conseguindo pagar as próprias contas. E aí pede dinheiro emprestado à Inglaterra. Você, a essa altura do campeonato, sabe o quão lesivo isso é para a macroeconomia e como que isso chega lá na dona de casa, na pessoa mais simples. Com certeza não foi um tempo fácil de viver no que diz respeito à economia. Vandinho, e açúcar? O Brasil, continuava mandando bem no açúcar, não? Sim, produzimos muito açúcar, mas a concorrência antilhana, lembra das aulas de Brasil Colônia? Insurreição pernambucana, mandamos os holandeses embora, eles se estabeleceram nas Antilhas e aí, meu amigo, concorrência em cima. O Brasil não conseguia sobreviver dos rendimentos da grande lavoura, do açúcar. Vandinho, e o café? Pois é, o café ele surge como um grande produto na regência, mas ainda tímido. O café vai despontar mesmo, assim, com força total, no finalzinho da regência, e nós vamos falar muito dele no segundo reinado. Tá? Então, Vandinho, amarra com a gente aí. Olha, o que eu poderia amarrar com você aqui era dizer que estávamos mal, produtos ingleses entulhando o nosso mercado, 50% do nosso PIB era gasto com importação de tecidos ingleses. Então, não tenho nada de positivo a dizer para você. Olha, existem alguns revisionismos históricos que falam que o comércio interno era mais forte, tanto na colônia quanto aqui no Império, mais forte do que a gente gosta de pintar. Mas são revisionismos, sabe como é? Eu não posso ficar colorindo isso com cores muito fortes, porque isso não está ainda no livro didático e daí a pouco eu, em vez de te ajudar, avacalho com seu pisme. Tá legal? Então fica do jeito que está aí, porque o Enem está chegando. Ou seja, sem falar da economia na regência. Tranquilo? Maravilha. Posso apostar com você que a melhor forma de encarar a regência é pensando nos aspectos políticos. Foram 23 rebeliões em apenas 9 anos. Faz um cálculo aí. É um período extremamente conturbado. Então não morra, minha filha. Mas se você pegar uma questão dizendo assim, a regência se caracteriza pela estabilidade política, não marque, beleza? É instabilidade política. 23 rebeliões em 9 anos. Que zoeira, hein? Vandinho, eu estava fazendo uma questão lá e a questão insiste naquele argumento de que quando o gato não está, os ratos passeiam. Ou seja, tentando me convencer de que 23 rebeliões têm como causa a falta de um imperador coroado. O Pedrinho ainda era menino. Eu posso embarcar nessa, Vandinho? Não. Não embarca, não. É cilada, Bino. Só buga nós, Vandinho. É cilada, Bino. Não entra nisso, não. Muitas questões gostam de propor isso mesmo. Porque é fácil embarcar nessa, né? É mesmo. Não tinha rei, por isso estava uma bagunça. Não. O mais sensato é quando você pega uma alternativa na questão que diz assim: essas 23 rebeliões devem-se, grosso modo, no Geraldo, a um processo de independência mal feito. Uma independência que não mudou as estruturas desse país. Então, para usar uma linguagem do tempo da avó da gente, caiu a ficha agora. Depois de 9 anos de primeiro reinado, agora é que está com mais lucidez vindo à tona de que nós não somos um país ainda livre, com instituições estáveis, nada. Então, é melhor aquele historiador que tenta propor a você que essas 23 rebeliões devem-se, não à ausência de um rei no trono, porque aqui a gente viu, a gente faz rebelião com rei ou sem rei, mas a um processo de independência que não foi realmente um processo que contemplou demandas populares.
A nossa independência foi feita pela elite, na maçonaria, com um monarca que não queria mudar estruturalmente nada. Uma independência que não rompeu com a escravidão, por exemplo, não é? Você já estudou isso lá atrás. Pensa então num período conturbado. Eu gosto muito de encontrar em resumos isso que eu fiz aqui para você. Pensar a regência como dividindo-se em dois momentos. Um chamado avanço liberal, 1831, 832, 833, 834. E o outro, o regresso conservador, 1835, 36, 37, 38, 39, 40. Então, olha, eu gosto de pensar, e acho muito importante porque as questões também provocam isso, que nos primeiros anos da regência houve descentralização. Você lembra que a grande queixa é que Pedro I era centralizador, as decisões estavam muito linkadas ao Rio de Janeiro, havia uma série de províncias descontentes. Então, no início da regência, isso até foi resolvido. Por exemplo, a criação de um código de processo criminal deu aos latifundiários o direito de indicar juiz de paz, uma figura que resolveria conflitos. Então, olha, eu estou dando poder a elites provinciais. Houve um ato adicional à Constituição de 1824, o ato adicional, que durou pouco, mas houve um ato adicional criando as assembleias provinciais, portanto dando muito poder às províncias. E houve também a criação da Guarda Nacional. Acho que você se lembra disso, né? Pegaram lá os fazendeiros, os latifundiários, os cidadãos ativos, como a lei dizia, né? Cidadão ativo, você imagina, tinha que ser da elite, tinha que ser branco, tinha que ser católico. Os cidadãos ativos, eles tornaram-se coronéis da Guarda Nacional. Ô Vandim, é o coronelismo, né? Não, coronelismo é uma expressão que a gente vai usar lá na República Velha. Mas a gênese está aqui, beleza? Então, olha, quando a gente dá aos latifundiários das províncias distantes do Rio de Janeiro poder de escolher juiz de paz, de ser coronel, ter assembleias provinciais, a gente está fazendo uma experiência de descentralização. Está todo mundo muito feliz. Porém, em 1835, começa uma nova fase da regência, chamada regresso conservador. Então, tudo que foi feito no avanço liberal começa agora a cair por terra. Nós vamos ter a lei interpretativa do ato adicional, que, por exemplo, vai esvaziar o poder das assembleias provinciais. A reforma do Código de Processo Criminal, que submeteu o juiz de paz à figura de um delegado de polícia, criado ali agora para tirar poder do juiz de paz. Extinguiu-se a Guarda Nacional. E o pior, esse regresso conservador, que a tantos deixou oriçados e insatisfeitos, foi também a fase da maior repressão às rebeliões contestatórias. Então, havíamos tido uma experiência de descentralização, avanço liberal, e agora voltamos à centralização, regresso conservador. Então, compreender esse movimento de avanço e recuo é uma forma interessante de pensar o período regencial. Firme? Ah, gostei de ver. Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.